Olá, boa noite. Eu sou o Juvan Leite. E eu sou Paulo Judson. Boa noite. E essa é mais uma edição do programa Missões em Revista. E antes de apresentar nosso convidado especial de hoje, se inscreva no canal da Constante TV. Ative o sininho para você receber mais novidades, dê o seu like, comente e compartilhe com a sua família e também com seus amigos, ok? Para eles acompanharem e terem mais informações a respeito de tudo quanto vai acontecer aqui, tá bom? E hoje, no nosso programa, nós temos o nosso convidado especial, o pastor Valtair. Pastor Valtair, seja bem-vindo. Uma boa noite para o senhor. Apresente-se para que os nossos convidados possam conhecê-lo melhor. Muito bem, boa noite, irmão Juvan, irmão Paulo Judson, e também aos irmãos da amada Igreja Batista de Constantinopla e todos os irmãos e amigos que estão participando conosco essa noite aqui. Meu boa noite e a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Valtair, vamos começar assim na sua infância. Como é que foi a infância do menino Valtair? É uma boa pergunta, porque isso me faz relembrar os dias, ao menos que estava em Diadema, uma cidade de São Paulo, onde eu fui criado ali, e sou filho de um motorista de caminhões, e a minha mãe foi uma dona de casa, a senhora Terezinha José de Oliveira, e meu pai Epaminondas de Oliveira. Foi uma infância boa dentro do contexto em que a gente vivia, né? Então, meu pai caminhoneiro, mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Tive dois irmãos e crescemos aqui em família, muito simples, morando num loteamento iniciado, gente chegando, e foi assim até os meus 17 anos. E logo depois, então, com os estudos e os desejos e sonhos da vida... O lar já era um lar evangélico ou ainda não? Não. Apesar de ter uma influência evangélica, essa influência vem dos meus avós maternos e também de um tio que eu acho que eu posso dizê-lo que foi como um pai. Sempre lembrando o livro de Provérbios para a minha vida e sempre lembrando que honrar o pai e a mãe era uma promessa que Deus tinha dado. Eu cresci nesse ambiente, né? Então, a minha família, mesmo meus pais, eram aquele grupo de católicos que nunca frequentam a igreja, mas até mandam seus filhos para a igreja. Católico não praticante, exatamente, né? E aí, até o catolicismo... nem lembro mais o catolicismo. Nome. Primeira comunhão. Primeira comunhão. Até sim. Aí foi normal fazer. Mas depois disso eu deixei também. Depois viria a crisma, mas essa o senhor já não fez mais. Só a primeira comunhão. Só a primeira comunhão. Pastor, o senhor nasceu em que estado? Que cidade? Eu nasci em Santo André, no grande ABC paulista. Mas ali foi só nascimento. Eu vivi até os 27 anos em Diadema. E como o senhor conheceu a Cristo? Bem, como eu estava falando para o irmão Gilvan, eu sempre ouvi o Evangelho desde que eu nasci, através dos meus avós e os meus tios. Passava muitas vezes o fim de semana com eles, então ia para eles com a igreja. Mas eu nunca fui de ter um compromisso, nem sequer mesmo um desejo. Eu ia na igreja... Assembleia de Deus, e mais dormia do que ficava prestando atenção. Mas as palavras em casa, na rua, com meu tio, muitas advertências, isso é o que mais me chamava a atenção. Então, eu cresci com um temor sem saber direito o que era, né? Mas eu cheguei no ensino médio, e dentro da minha sala de aula havia uma jovem que era cristã, de uma igreja batista, e a gente tinha muita desprezo por ela, não tem outra palavra. Vivia fazendo muitos deboches, mas ela se mantinha firme, não caía por causa, não só da minha parte, mas outros rapazes.
Chegou no final do ano de 1985, a gente teve uma despedida, todos na classe, né? E aí ela me ensinou que ela ia para um seminário. E eu disse, isso é uma loucura, o seminário. Então, eu já estava vivendo um mundo assim, não católico, mas frequentando uma seita chamada Seichonoye, porque acreditei que arrumei um trabalho por causa deles. E com as lembranças bíblicas dos meus tios. Essa mistura. E eu me deparo com ela numa conversa um dia numa praça. Só para dizer assim, todas as religiões são iguais e todas levam a Deus. E ela dizia, não, nenhuma religião é igual, por isso que tem tantas, e nenhuma delas leva a Deus, porque somente Cristo leva a Deus. E eu dizia, na Seichonoye nós falamos de Cristo. Mas ela dizia, e o que eles falam de Cristo? Ela não disse, eles não são de Cristo, só disse, e o que eles falam de Cristo? E eu não tinha respostas. Mas ela tinha respostas e sempre segundo a Bíblia disse. Então houve uma confusão na minha mente entre o que ela dizia e os que o meu tio dizia. E nesse interim de tempo eu aceitei visitar a igreja batista e me deparei com um grupo de jovens. Foi a minha primeira ida, um grupo de mais ou menos 15 jovens. Eu via que era muito diferente do que eu imaginava. O senhor estava com qual idade mesmo, pastor? Aí eu já estava com 18 anos. 18 anos. Então, eu tive nesse encontro de jovens umas 4 vezes. Isso começou em outubro. E o mês de outubro eu estava indo nos jovens 2 reuniões. Logo depois veio o convite dos jovens para ir à escola bíblica dominical. E eu fui, pensando que era a mesma coisa, mas já vi que era um pouco mais formal. E estavam estudando o livro de Josué. E eu conheci o livro de Josué pelo que eu ouvia o meu tio falar. Então aí houve o interesse de ler o livro de Josué por minha própria conta na minha casa. Então eu tive na escola dominical 4 cultos. Até que no dia 22 de dezembro de 1985, a mensagem que o pastor, um missionário americano, estava dizendo é porque 11 homens morreram de morte terrível. E eles estavam falando sobre os apóstolos. E ao final da mensagem, eu lembro até hoje, quando ele disse, eles morreram porque alguém morreu por eles. Agora veja que até o que não morreu por eles de morte terrível, ou foi o último que morreu, João, ainda assim viveu para ele, até os últimos dias da sua vida. E aí ele fez a pergunta, você gostaria de morrer por Cristo? E eu fiquei pensando na cadeira, sentado, e logo depois ele falou, você gostaria de viver por Cristo? A pergunta para mim foi mais pertinente, eu levantei a mão, e a senhora que estava do meu lado disse, você quer aceitar Jesus? Eu disse, aceitar Jesus? Eu quero viver para Jesus. Não, você quer aceitar Jesus. Então, eles me chamaram à frente, eu fui, e aí eu tive as primeiras palavras como se fosse já um convertido, e eu nem sabia que eu era. Mas o pastor me perguntou, você quer receber Jesus? E eu estava envolvido no que eu ouvi da senhora ao meu lado, eu disse sim. Então ele disse, que Deus te abençoe, você acaba de se tornar filho de Deus, você acaba de entrar na família de Deus, e você acaba de ter um inimigo declarado, que era Satanás. Uma nova criatura o senhor estava se tornando, né, pastor? E aí foi uma situação que me pôs em aperto, porque eu não queria ter inimigos. E eu me senti como o povo de Israel. Quando viu as uvas e os figos do deserto, ficaram contentes. Mas quando ouviu falar que tinham gigantes, ficaram tristes. Mas eu louvo a Deus por um homem chamado Dimas, que hoje já se encontra com o Senhor. E foi ele que tomou a minha mão e disse, não temas, o caminho é longo, mas a jornada é eterna. E esse homem foi quem me discipulou por quase 3 anos. Não um discipulado de tomar um caderno e a Bíblia e sentar numa mesa, mas de sair na rua e começar a falar de Cristo. 4 lições de João, que eu uso até hoje,
Mas foram essas lições o meu discipulado por quase 3 anos. A data importante, então, da sua conversão, que o senhor lembra, 22 de dezembro de 1985. Exatamente. Eu questionei muito essa data, mas eu considero essa data... Porque depois veio o tempo de crescimento e entendimento claro do que havia sido executado na minha vida, por isso eu acredito que foi 22 de dezembro de 1985. E a data a gente dificilmente esquece, né? E o momento também, né? Exatamente. As pessoas. E o jovem Valtair, nesse caso, com 18 anos, já na igreja, já entregou a vida para Cristo. Muito... E esse desenvolvimento, como é que o pastor Valtair, nessa época, ainda não está casado ainda, né? Está solteiro ainda, né? E esposa do futuro, pertencia a essa igreja ou não? Como é que foi o conhecimento da esposa antes de ir para o campo missionário? Nos conte também essa história aí. Tá bom. Não, eu fui convertido e logo no mês seguinte eu fui engajado para o exército. E meu pai, eu lembro, falava assim, olha, você não vai seguir isso porque o exército é outra coisa, você vai ver coisas diferentes e você vai esquecer isso. E os meus primeiros 3 amigos, um deles era um evangélico. E eu vi ao longo do tempo no quartel que ele levou outros a Cristo e não falava comigo, entendendo que eu já era um convertido, mas no pensamento dele, você já não precisa mais ouvir o que eu preciso falar com os que não sabem. Mas eu precisava. Então foi um tempo de discipulado ali também. Então eu fui convertido em dezembro, eu fui para o quartel em janeiro, eu voltei do quartel, fui direto para a igreja e aí sim, esse irmão Dimas me tomou como um discípulo dele. Mas eu tenho que admitir que o serviço militar foi parte. E eu entendo que o Senhor preparou esse tempo para eu ter os primeiros passos, sair e voltar à igreja imediatamente. Porque o que eu percebia no quartel é que eu precisava estar vinculado ao corpo de Cristo para poder segui-lo. E foi essa mensagem que eu recebi desse rapaz. Então foram aí sim, voltando no ano seguinte à igreja, esse irmão Dimas me tomando no discipulado e evangelismo, então vinham perguntas da rua que eu não tinha muitas respostas, né? Então eu corria para o Dimas, corria para o pastor, e até que um dia o pastor chegou e disse, por que você não se prepara melhor, vai para uma escola bíblica mais avançada, mais dedicada. Então foi o seminário. E eu venho de uma igreja que, nessa época, já havia enviado a seminários de tempo integral 9 jovens. E todos esses jovens tinham um propósito, povos indígenas. E eu falava, não, eu não quero ir para povos indígenas, eu não quero nem ir para seminário. A primeira impressão de seminário para mim era povos indígenas. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que não era bem assim. Então eu fui para o seminário, passei aquele primeiro ano muitas vezes fazendo as perguntas para os professores e foi bom. No ano seguinte do seminário eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz, o nome dele é Alfredo. Alfredo é um dentista que fazia parte de projetos voluntários na profissão dele. Então ele me falou, volta aí, tem uma missão chamada Asas de Socorro, você não gostaria de conhecer? Então eu fui conhecer a missão Asas de Socorro e esse grupo também chegou, não esse grupo propriamente dito, mas missionários da missão Novas Tribos, chegou na nossa igreja falando sobre o trabalho dos aviões no ministério deles. E Novas Tribos está ligado aos indígenas, no caso, né? Exatamente. Os índios sempre na sua vida, né? Mas é tão interessante isso que você está falando, Jubão, porque quando os missionários Coy e Miriam, que são de Novas Tribos, chegaram na minha igreja e falaram desse ministério, foi quase que não, porque eram de Novas Tribos. Mas nessa conversa com o doutor Alfredo, foi diferente. Então a gente foi para o congresso que a Missão Asas de Socorro realizou em Anápolis, Goiás. E foi um grupo da minha igreja, um grupo de jovens da minha igreja. Nós fomos para lá nesse congresso e
E a conversa veio no sentido, puxa, você já é mecânico e você faz seminário, e eu fiquei naquilo, né? Então eu fiz um relatório do que foi aquele congresso, trouxe à igreja, e aí o meu pastor e a liderança da igreja viu o relatório e tudo, então começou a conversa. Olha, é o que o Coy e a Miriam tinham falado, e aí eu fiz a ligação, a conexão. Podia ter feito antes, né? Mas não fiz. Eles fizeram isso, e aí o meu pastor falou, é uma honra se você pode ser missionário nessa missão um dia, mas para mim, na hora, não foi uma honra, porque aí caiu a ficha da conexão. Mas eu gostava de aviões e de manutenção, eu era um mecânico já, e foi uma luta de quase 2 anos para tomar essa decisão de ir. Isso foi um pouco... Aí depois veio a esposa, né? Porque eu lembro que eu voltei a Anápolis, eu tirei férias do meu trabalho, e aí eu fui para Anápolis a convite deles para passar um mês lá trabalhando com eles. Mas como eu não tinha as licenças de mecânico naquelas aeronaves, eu não podia nem tocar nelas. Então eu fiquei ali mais limpando o chão, limpando o banheiro, observando, vendo o avião sair, chegar, mas o que me chamou a atenção foi eles rodearem um avião. O avião tinha algumas Bíblias no idioma indígena, nem era Bíblia, era Novos Testamentos. E falava, esse avião vai sair daqui de Goiás, vai para o Pará, e a gente vai levar esses Novos Testamentos numa língua indígena. E oraram, agradeceram a Deus por esse privilégio e tudo. A coisa começa a mudar aí. A chama missionária começa... E então aí eu volto para São Paulo, e eu tinha acabado de conhecer minha esposa. Eu lembro que foi no dia 31 de julho de 2000 agora já se passaram aqui muito tempo, então nós nos casamos em 94. Isso foi 1º de julho de 92. Pastor, nós vamos precisar, nesse momento, fazer um pequeno intervalo. Okay. Então, essa parte do conhecer a sua esposa, a gente vai completar no próximo bloco, tá bom? Ok. E você que nos assiste, se inscreva, tá certo? No canal da Constante TV. Ative o sininho para receber mais informações. Convide a sua família, convide os seus amigos, para não perder nenhum desses momentos. Esse é um momento especial que nós trazemos para todos aqueles que amam missões. É isso aí. Não esquece de compartilhar. Aproveita, liga para o teu amigo, manda aí a mensagem de que o programa está maravilhoso. Voltamos no próximo bloco. Olá, querido. Voltamos para mais um bloco do programa Missões em Revista. E não se esqueça de se inscrever no Constante TV, ok? Ative rapidamente o sininho para você não esquecer, tá ok? Para receber mais novidades. Dê o seu like, comente e compartilhe, tá certo? E convide a sua família e amigos para acompanharem a entrevista de hoje. Está sendo assim maravilhosa, porque trata-se de um testemunho que Deus tem usado para abençoar mais vidas. Amém. Pastor Valtaí, no bloco anterior, o senhor falava como o senhor conheceu a sua esposa. Sim. Então, a gente se conheceu dentro de um ônibus. Nós estávamos enfrentando uma greve em São Paulo do metrô. O senhor já estava com qual idade aí? Aqui eu já estava com 25 anos. 25 anos de idade. E ela também. Nós temos uma diferença de 2 dias. Ela é de 16 e eu sou de 14 do mês de março. Então, nós nos encontramos no metrô, numa confusão, na estação Jabaquara. E ela vinha do centro da cidade de ônibus, que era muito cansativo e sem metrô, vindo de ônibus. E eu deveria ir para o centro, porque o seminário batista que estudava é no centro da cidade. Mas como tinha greve de metrô, então eu estava voltando para minha casa e nós nos encontramos no mesmo ônibus. Ela sentou do meu lado
eu estava com a Bíblia e alguns livros abertos, coisa de seminarista, né? Fazendo trabalho, tudo em qualquer lugar. E o ônibus... Aproveitando, né, o tempo, aproveitando o tempo, porque... levava muito tempo, né, pastor? Sim, sim. Então, ela me viu com a Bíblia aberta e ela falou assim, é muito interessante ver um rapaz no ônibus lendo a Bíblia, né? E a primeira minha olhada para ela foi, você conhece o Senhor? Você conhece as Escrituras? E ela disse que sim. Ela disse que pela graça do Senhor havia sido salva. E aí eu perguntei para ela, pertence a uma igreja? E ela me disse também, sim, eu pertenço à Igreja Batista Regular de Diadema. E eu conheço essa igreja de ouvir falar, eu nunca tinha ido nessa igreja. Mas aconteceu um fato nessa igreja, o pastor sumiu. Então ela comentou que realmente era um caso que eles viveram, que havia sido superado poucos anos atrás, esperaram quase 5 anos a definir onde foi parar o pastor. Então, na época que eu a conheci, já estavam com um novo pastor. E aí nós fomos conversando até chegar ao ponto em que ela deveria descer do ônibus. Naqueles dias, celular não era como é hoje em dia, então eu falei, qual é o seu telefone? E aí ela me passou o telefone, mas eu desci com ela no ponto dela, acompanhei ela até o condomínio que ela morava com os pais, e conversando aí, depois encontrei o pai dela também, guarda-roupa, e eu nem sabia. Aí ela me fala, esse é meu pai. E eu já conhecia a mãe dela, porque a gente trabalhava juntos. Pastor, assim, no ônibus, o senhor sentiu alguma coisa? Já naquele momento? Na verdade, eu estava assim, tão compenetrado no trabalho, e a pergunta dela me chamou muita atenção. Ao longo do percurso é que eu fui me desviando a atenção do que eu estava estudando para ter mais a conversação com ela. E eu sei que aí a gente começou a ter mais atenção. Não foi algo imediato, mas ao longo de um percurso de mais ou menos 30, 40 minutos, eu acho que foi suficiente para perceber alguma coisa. Pastor, só destacou, desculpa interrompê-lo, mas só destacou aí a questão de Diadema, do sumiço do pastor. O senhor ficou sabendo o motivo pelo qual ele sumiu? Não, era um comentário do próprio seminário, né? Apesar de que no seminário não havia ninguém da igreja estudando ali, e o seminário fazia parte da denominação, mas não havia ninguém de Diadema estudando ali, mas o seminário sabia muito bem dessa história, então era um comentário dentro do seminário. Então muitas coisas eu sabia, mas eu acho que foi com ela que eu tirei algumas dúvidas, e ela foi bem paciente explicando. Já não havia mais a tristeza que eu entendia que houve no início, porque já havia passado 5 anos e até hoje não se sabe da história desse pastor. Não foi encontrado? Não. Foi encontrado o seu carro, o automóvel dele. A esposa dele eu a conheci depois, porque ela morou no Palavra da Vida em São Paulo, em Atibaia, e um dia nós estávamos em Atibaia e soubemos que ela morava por ali, mas nunca foi encontrada. Então, depois desse encontro no ônibus, e como começa o namoro? Como deslancha o namoro, o casamento? Passam a frequentar a mesma igreja? Então, aí o que acontece? Como eu havia dito, a gente começou a ter uma amizade. Aí eu visitei a igreja dela, né? Eu conheci a Igreja Batista Regular de Diadema. Aí ela também visitou a nossa igreja em São Bernardo. São Bernardo e Diadema são cidades lado a lado. Então, eu lembro que quando ela chegou pela primeira vez na nossa igreja, alguns daqueles jovens que me acompanhavam desde o início da minha conversão, volta aí, começaram aquela série de perguntas, mas eu falava para ela que agora eu cria que tinha um chamado missionário, e desde o início, desde que a gente se conheceu. Então, para ela não foi algo que afetou. Que joia, você quer ser um missionário, tá bom. Até o dia que eu falei para ela, Raquel, eu estou indo para
Anápolis, eu vou passar um mês lá e vai ser um mês de decisão. Então a gente tinha aqueles orelhões, né, azul, que você colocava uma ficha e tinha que falar muito rápido porque caía a ficha. Eu acho que eu liguei para ela 2 vezes em 30 dias desde Anápolis. É porque a gente ficou de não se comunicar muito, porque era uma decisão para ser tomada, inclusive em oração. E ela correspondeu com essa... Eu acho que eu aqui já não aguentava mais isto, mas mesmo assim fiz 2 ligações que não estavam nos planos. Mas quando a gente reencontrou, depois que eu voltei, tudo aí eu considero o dia 31 de julho, quando eu a pedi em namoro e ela aceitou. E a gente namorou. Nosso namoro durou um total de 2 anos, entre namoro, noivado e casamento. Mas entre todo esse tempo a gente teve muitas dificuldades exatamente por causa de ministério. Ela terminou comigo 2 vezes. E eu falei, se você terminar mais uma vez, eu é que não vou mais aguentar e eu não vou voltar. Ela nunca mais terminou. Eu lembro que a primeira vez que ela terminou foi muito difícil para mim. Eu fui falar com o meu pastor e o meu pastor disse, olha, o ministério faz a gente renunciar a muitas coisas e causa sofrimento, mas é uma prova. A segunda vez ele falou, Valtair, se é do Senhor, vai ser. Mas se não é do Senhor, não adianta você lutar por isto. Quando veio a terceira vez, ele não falou nada, mas ela também não falou mais nada. Então aí a gente se casou em dezembro de 94. Terminei o seminário em 93, em 94 nós nos casamos. Ela veio para a Igreja Batista de Jordanópolis como membro. Foi uma hora aqui bem difícil, porque tinha um amor muito grande pela igreja dela, né? Até as moças diziam, não faça isso, não case com ele, porque você vai sair de igreja, você vai ser louca de ir para trabalho missionário. Imagina que até isso ela ouviu falar. Mas ela casou, nós nos casamos. Depois do nosso casamento, em dezembro, em fevereiro nós fomos para Anápolis para que a missão a conhecesse. Esse foi o primeiro campo missionário de vocês, Anápolis? Sim, o primeiro campo missionário. E foi um campo assim, porque para a missão a gente já deveria ir depois do casamento. Mas o meu pastor, a minha liderança, dizia, não, espera um ano. Tempo de adaptação de vocês, é prudência. E a Bíblia já fala isso, né? Soldado não ia para a guerra no primeiro ano. Então, foi uma frustração, porque agora, nesse momento, a gente estava pronto para ir. Depois de muitos não, muitas lutas, agora a gente estava consciente. Mas esperamos um ano. Foi um ano de divulgação. Foi um ano de se conhecer mesmo. Nem sequer nos envolvemos muito com ministérios na igreja. Eu tenho certeza que isso foi prudente e necessário para a nossa caminhada até hoje, quase 30 anos. E com certeza isso ajudou muito nos desafios que vocês enfrentaram depois, né? Com certeza. E creia, foi muitos desafios. Hoje eu vejo que aquele ano foi uma base muito mais importante agora que a gente vê do que naqueles dias. E atualmente a sua família atua no Chile. Sim, nós então, como dizia o Chuvan, Asas de Socorro foi nosso primeiro ministério, né? E foi um ministério que nós falávamos para a igreja, para a liderança da igreja. Pastor, eu sei que é a manutenção de aviões, eu sei que é uma missão, é tudo o que eu gosto, mas eu entendo que Deus chamou a gente para plantar igrejas. E plantar igrejas aqui na nossa região, no grande ABC paulista. Esse era o pensamento. Então eu falava assim para ele, a gente vai para lá, mas daqui uns 5 anos a gente volta. E o meu pastor disse, o Senhor sabe todas as coisas. E quais foram os desafios assim, que vocês enfrentaram em Asas de Socorro? Eu vou ser bem franco, assim, desafio, eu acho que foi um tempo de muito abençoado,
que nós vivemos, se eu fosse hoje dizer desafios, talvez o grande desafio era manter essas aeronaves voando, né, em segurança. Talvez o outro grande desafio como ministério era o relacionamento entre nós missionários, tá? Uma missão interdenominacional, então você tem missionários de várias denominações e eu vi Deus sendo muito gracioso conosco. A gente viu problemas acontecendo, a gente viu gente saindo, a gente teve momentos de quase querer sair por causa disso, mas eu hoje vejo assim que Deus nos deu uma maturidade de convivência, de não olhar nessa hora, não para o meu umbigo, mas olhar para frente e falar assim, tem um trabalho que é maior do que eu penso até. Mas eu diria que Asas de Socorro nos ensinou a conviver com outros irmãos, ou conviver com diferenças. Nos ensinou muito a como cuidar de família, porque empolgado com o trabalho, muitas vezes a própria missão colocava um breque, né, na gente. Eu fui chamado para chegar na missão para um treinamento de piloto. Isso no caso em Anápolis? Em Anápolis. Mas eu sabia das dificuldades dos pilotos e dos desafios, e um deles que me pôs aqui em aperto foi: o avião não voa em chuva. Então, muitas vezes o avião ficava parado na aldeia, talvez até dias e até semanas, até as chuvas passarem para poder decolar. E eu escutava isso também dos próprios pilotos. E eu vivi isso na minha infância. Como eu havia dito, meu pai foi caminhoneiro, então eu não vi meu pai muito perto de mim. Eu diria que talvez 1/3 do tempo com ele era o tempo que eu vivi. 2/3 ele fora, da minha vida inteira. Então eu falei com a Raquel, eu decidi continuar como mecânico, né, para ter uma convivência com os filhos. Eu louvo a Deus pelos irmãos pilotos que fizeram sacrifícios, né, mas eu percebi depois que, com o tempo, o que eu pensava não era o que Deus planejava, porque eu acabei ficando dias no Acre, em Rondônia, morando em Manaus, morando em Boa Vista com a família, mas quantas vezes eu fui deslocado para o Acre ou para Rondônia para fazer manutenção, e aí ficava dias aí também. Quantos filhos o casal tem? Nós temos 3 filhos. João Marcos hoje tem 27 anos, o Josué tem 25 e o Joel, que tem 21. Todos goianos. Todos goianos? Como eu perguntei ainda há pouco, na realidade eu afirmei, né? Hoje o senhor está no Chile. Sim. Né? Desenvolvendo o seu novo momento missionário. E isso já há algum tempo, né? Correto. Quanto tempo? Então, nós começamos o trabalho no Chile em 2014. Nós saímos de Asas em 2012, muito mais por uma licença. Não foi uma saída oficial da missão, foi uma solicitação da igreja enviadora, que havia passado por uma divisão. Então, o pastor da igreja veio me chamar para voltar para a igreja, e eu fui. Nós fomos. E nós pedimos uma licença da missão Asas de Socorro e voltamos para São Paulo. Mas nós ficamos 1 ano, ficamos 2 anos. Então a licença perdeu o valor, então nós automaticamente saímos da missão. Mas foi um tempo também de preparo pastoral, pelo menos com mestrado em ministérios, depois treinamento de aconselhamento bíblico, treinamento pastoral. Então esses 2 anos foi uma bagagem até que veio conhecer o Chile, né? O pastor Jomar, depois o pastor Alejandro, e aí nós chegamos no Chile. Pastor, em 2014. Me dê só um tempinho, porque nós vamos precisar ir novamente para mais um intervalo, e essa pergunta do Paulo Júlio o senhor responde no próximo bloco. Paulo. E aproveite para se inscrever, tá, no canal da Constante TV. Ative o sininho para você receber mais novidades.
dê o seu like, tá? Comente, compartilhe com a sua família e amigos, para eles acompanharem a entrevista de hoje, continuarem acompanhando a entrevista de hoje. É isso aí, querido telespectador. Como você pode perceber, a entrevista com o pastor Valtair está super interessante. Já falamos da conversão dele, de quando ele era criança, o pastor Valtair conhecendo a sua esposa no ônibus, ele já participando de Asa de Socorro em Anápolis, passando ali pelo Acre, passando por Boa Vista, aqui por Manaus, aonde o nosso programa é gravado. A nossa Constante TV, ela é aqui em Manaus, no Amazonas, e é uma satisfação a gente poder. E como o Paulo falou, você aproveita nesse momento, compartilha, dá o seu like, avisa para o seu amigo para que ele não perca esse programa. E vamos voltar no próximo bloco, se assim Deus nos permitir, para que a gente possa continuar agora já com o pastor Valtair lá no Chile, junto com a sua família, já no novo ministério e anunciando a palavra de Deus lá. Nos aguarde para o próximo bloco. Olá, querido amigo, voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões em Revista. Pastor Valtair, então vamos voltar àquele nosso papo agradável, né? Ok. Que estamos desenvolvendo já há algum tempo. Estávamos falando que o seu novo momento missionário é no Chile, correto? Correto. Gostaria que o irmão desenvolvesse um pouco mais, dizendo como foi o período, a fase de adaptação e também, um pouquinho antes, como foi o seu chamado para ir ao Chile. Uhum. E o senhor sabe que o Chile é um país de esquerda. Foi fácil, foi difícil, está sendo fácil. O evangelho está avançando ali. Fale para a gente aí. Esmiúce tudo que o senhor puder. Opa, então vamos lá. Bom, a gente estava em São Paulo, eu e família. Meu filho mais velho já indo para o 3º ano do ensino médio. O meu filho menor engrenando no atletismo, no basquete, pelo Palmeiras. E foi uma decisão até porque o clube que falou dele ficar. Mas a gente viu e nem ele também, né? Mas nós fomos para o Chile, antes de falar de família chegar lá, nós fomos fazer uma visita ao Chile um ano anterior. E foi um convite feito pelo pastor Jomar, que também é daqui de Manaus, da nossa mesma igreja. Mas o pastor Jomar vinha fazendo esse convite desde janeiro. E eu envolvido com um mestrado em São Paulo, envolvido com ajudar a igreja que nos chamou de volta, nossos filhos se adaptando em São Paulo, porque foram criados na Amazônia, então é um pouco diferente chegar em São Paulo. Mas assim, a adaptação foi correndo normal, 2 anos, se adapta bem. E foi aí que um dia encontrei com o dono do apartamento que nós estávamos vivendo em São Paulo. É um irmão em Cristo. Me permita falar o nome dele, Hidalgo. Hidalgo foi um piloto, já aposentado agora, da Gol. E ele ofereceu o apartamento dele para nós passarmos ali 2 anos, que foi o tempo máximo que ele nos deu. E um dia encontrei com ele no aeroporto, no meio de toda aquela gente vai e vem, encontro o Hidalgo. Isso aí tudo antes de ir para o Chile. Antes de ir para o Chile. Havia já sido feito o convite para ir conhecer o país. Então eu falei assim, Hidalgo, é interessante porque o pastor Jomar lá no Chile vive falando para a gente conhecer o Chile, para a gente, eu e a Raquel, para ver o que aquele país tem e que necessita, que nós podíamos ser contribuintes com o evangelho ali, ainda mais fazendo um mestrado aqui, mas eu não vejo a gente no Chile, não vejo nem sequer a gente fora do país. O Hidalgo ouviu toda a conversa, isso foi de manhã, 10 da manhã. Quando foi de noite, o Hidalgo me liga e fala, volta aí, eu acho que você deve ir, porque você nunca pode saber se é Deus que está falando por esse pastor, eu acho que você tem que ir, sim. Ainda eu pensei assim, ele quer que eu saia do apartamento. Mas foi interessante, porque o Hidalgo, primeiro, é uma pessoa que nos ajudou muito, é um homem de visão, missionária, eu posso assim dizer.
Então, não é porque queria sair do apartamento, porque nos ajudou muito até para chegar lá e depois de ter chegado lá. Mas ele falou assim, olha, eu vou pagar a passagem de vocês, eu consigo mais barato porque sou piloto e vocês vão. Conheçam Santiago, é uma cidade bonita. E olha, se não for nada do Senhor falando com vocês, vocês nem precisam me devolver esse dinheiro. Fiquem tranquilos. Aí eu falo para a Raquel, olha, o Hidalgo falou que a gente pode ir para o Chile e ele paga a passagem. Vamos? Aí fomos. Essa primeira ida foi uma ida de pesquisa, né? Mas, na verdade, a gente ficou mais conversando com esses dois pastores, Jomar e Alejandro, sobre igreja. Falavam até de um seminário, de uma rádio no país, mas a gente via que as igrejas não eram tão como é aqui no Brasil, grandes, né? Ou com tanta estrutura. Era até o culto lá, até hoje, não é como aqui no Brasil. Nós temos culto de manhã e de noite, né? De manhã e de tarde. No Chile ainda, a igreja batista tem um único culto no domingo, e eu me preocupo com isso porque não é só um tempo de comunhão, é um tempo de ensino. Então, a gente viu isso. E eu falei, quando eles falaram de um seminário, eu não fiquei muito animado para começar seminário. Eu falei, uma rádio? Eu não falo espanhol, o que vai ser para mim uma rádio aqui? E a outra coisa era, olha, eu conheço o Atlântico, perdoa, mas eu não conheço o Pacífico, eu quero conhecer o Pacífico. A ideia de que o mar é do outro lado. Aí fomos, nos levaram a uma cidade chamada Pichilemu, que é considerado um circuito do surf internacional, muito gelado mesmo. Depois nos levaram para conhecer Santiago, e aí o pastor Gilmar falou, tem uma cidade que não tem nenhuma igreja batista. Quando ele falou isso, eu falei assim, é aí que eu quero conhecer. E aí nós fomos e conhecemos Matiali. E conhecemos 2 famílias na cidade, e as famílias não tem igreja batista. Uma delas, o que é uma igreja batista? E aí me chamou muito mais a atenção. E aí eu fiquei sabendo que o nome Matiali significa terra de bruxos. Então tudo isso entrou. Quantos habitantes Matiali tem? Mais ou menos 70 mil habitantes. É uma cidade pequena, né? Uma cidade de 100 quilômetros ao sul de Santiago. Mas tinha bruxo lá? Incrível que pareça, a gente ficou sabendo depois que houve muita história de bruxaria no passado. Inclusive, a presença de missionários na cidade esteve, mas não ficou muito tempo, missionários americanos. Então, isso me chamou a atenção, porque eu falei assim, será que eu vou ficar aqui muito tempo? Mas eu saí de lá e falei assim para Raquel, eu acho que é aqui. A minha esposa, que gosta de falar, ficou bem quietinha aí. Mas quando a gente pousou em Guarulhos, no dia seguinte a gente sai do Chile, volta para o Brasil, a gente pousa em Guarulhos e ela fala do aeroporto mesmo ali, do avião. Eu acho que também é lá. Mas a gente tem que ver o que vai ser os nossos filhos. E eu entendi assim, bom, vamos falar com eles. É uma ideia de entender que Deus está realmente nesse negócio. Pastor, só um momentinho. Quantos anos tinham seus filhos quando vocês tiveram essa conversa lá em Guarulhos? Então, João Marcos estava com 16 anos. 16 para 17 anos. A gente está quase 10 anos lá, então o Josué tinha 15 e o Joel tinha 11 anos. 11 anos. Então nós chegamos em casa e falamos para ele, vimos o Chile. E eles, o que vocês acharam? A gente falou assim, a gente acha que é lá. Explicamos, foi uma noite de conversa. E todos falaram assim, se Deus quer nos levar para lá, vamos. Havia uma intenção assim de um pensamento de voltar para Manaus, inclusive, por causa até da igreja aqui, a casa aqui que a gente tem. Mas quando eles falaram isso, a gente entendeu, vamos começar. Então, aí a gente se filiou à AME, conversamos com o diretor da nossa missão, o pastor Carlos, que já vinha uma conversa nesse sentido, mas sem definição de lugar, nada estava firmado. Então nós firmamos, aí falamos, pastor, a gente pensa que é o Chile. Ótimo,
Então vamos começar esse projeto. E a princípio foi uma rejeição, inclusive da nossa própria igreja. A igreja dizia que por estar vivendo uma crise, por estar vivendo um tempo difícil com o antigo pastor, tudo, a gente está se reestruturando. E eu entendia isso também. Mas eu pensava assim, o campo missionário é agora. E a visão missionária é a razão de nós estarmos nesse mundo. Se a gente muda esse contexto, eu tenho um pouco de medo disto. Então, mesmo assim, nós falamos com a igreja. E a igreja nos ouviu tudo, mas depois de algumas reuniões, ficou decidido que nós não iríamos para o Chile. E, a princípio, nós sentamos ali até que o pastor chegou e falou assim, acho que nós não podemos impedir se Deus está chamando vocês. Então, nós não vamos poder levá-los para o Chile. Mas se alguma outra igreja quer levar vocês para o Chile, vocês têm liberdade para ir por essa igreja. E nós sabemos que nenhum missionário pode ir por sua própria conta se não for enviado, né? Romanos capítulo 10. E foi aí que nós falamos com o pastor João Saraiva. Porque nós moramos aqui em Manaus e num período de 7 anos, nós ficamos 6 anos congregando na Dom Pedro. Então nós tínhamos um ministério com adolescentes. Mesmo envolvidos com asas, estávamos envolvidos com o ministério de adolescentes na igreja. Então, o pastor João Saraiva é um homem de visão missionária, né? E foi interessante a conversa, porque explicamos para eles tudo o que estava acontecendo. Então ele disse, volta aí, vamos... Se a igreja deu essa liberdade, se o pastor deu essa liberdade, eu não preciso de papéis, eu confio nas palavras. Você é um pastor, então nós vamos ter uma assembleia aqui domingo que vem, porque você já é conhecido da igreja como congregado, mas não vamos ter problema de tê-lo aqui como membro da igreja. Então, naquele domingo houve uma assembleia como membros da igreja. E aí vem a história, porque os meus filhos estavam como membros na igreja. A gente havia saído daqui mais ou menos 1 ano e meio. E foram batizados na Dom Pedro, inclusive. Então, não foi necessário eles serem transferidos, somente eu e a Raquel. Então, 2 domingos depois, anunciamos a igreja em São Bernardo. E nós pudemos sair da igreja de lá, voltamos para Manaus. Então, vocês foram enviados para o Chile através da Igreja Batista Dom Pedro, aqui em Manaus, né? Exatamente. E chegando lá, pastor, como é que foi o processo de adaptação no país? Já com os filhos que não conheciam o país, na primeira vez só foi o senhor e a Raquel, né? Exato. E como foi a chegada dos meninos lá? Como é que foi esse processo de conhecimento e de implantação? Então, para eu falar sobre isso, eu queria comentar assim, a gente estudou o país, né? Quando a gente definiu que isso ia suceder, então estudamos tudo. E a gente viu muitas coisas, como estudamos o idioma, né? E tivemos 2 professores, uma professora peruana e um casal de colombianos. Mas os 2 lados falavam, vocês vão chegar no Chile e vão encontrar um outro espanhol, que é bem diferente do que se fala tanto no Peru quanto na Colômbia. Para nós estava tudo igual. Mas estudamos 1 ano espanhol. Meus filhos já estudavam espanhol na escola, que era uma coisa normal. Conhecemos o país, sabíamos que no país havia poucos negros. Nós vimos na estatística que não passava de 1,3% de negros, e que geralmente eram pessoas que vinham de outros países representando seus países no país. E eu lembro que eu falava para os meus filhos assim, olha, eu estou lembrando aqui João 1,11. E o texto vai dizer, veio para o que era seu e os seus não os receberam. Eu falei assim para eles, nós estamos indo para um país que nós não conhecemos, mas que queremos que Deus está nos levando para lá. E todos estavam prontos para ir. Chegamos lá no dia 1º de abril, a igreja de Dom Pedro fez um culto de envio, e logo no dia seguinte, o culto de envio foi no dia 31 de março, e no dia 1º de abril embarcamos para o Chile.
Chegamos lá no início do inverno. A gente não sabia o que era o inverno. E o pastor Jomar estava nos esperando ali. Havia já alugado uma casa. Então nós chegamos, nos adaptamos. Fomos muito bem recebidos pelo chileno. Os chilenos, eles gostam dos brasileiros, né? Hoje eu brinco com eles. Vocês gostam de nós porque nós não fazemos fronteira com vocês. Mas é uma brincadeira. Mas assim, fomos muito bem recebidos. Deus nos presenteou com uma vizinha que era professora de linguagem, de espanhol, e não era convertida, e morando de frente de nós. E ela ficou quase 2 anos nos dando classe de espanhol. A gente saía para feira, saía para rua, vivia com as pessoas, mas meus filhos se adaptaram muito rápido com a escola. A gente ia nas reuniões de pais e mestres e quase não entendia nada que os professores falavam, mas fizemos relacionamento com muitos pais ali. Foi bom isso tudo, mas ainda assim não era o que nós pensávamos. Essas pessoas vão se acercar de nós e nós vamos falar do Evangelho para essas pessoas. Foi um período muito de decepções. Algumas pessoas se afastaram de nós quando ficaram sabendo qual era o nosso propósito. Essa professora, ela se simpatizou muito conosco, e aí foi que durante 2 anos falando e usando a Bíblia, ela nasceu de novo. Ela percebeu Aleluia. que necessitava de Cristo. Ela falou assim para nós um dia: eu não sabia que eu estava morta espiritualmente. E eu não sabia que Cristo estava para me ressuscitar espiritualmente. Então, foi um dos casos. Mas a gente ficou com o pastor Jomar 1 ano, buscando conhecer a igreja chilena, ou uma igreja batista chilena. Nós não queríamos praticar o ritmo que nós tínhamos numa igreja batista brasileira. E eu vivi essa culturalização norte-americana com brasileiro em São Paulo, então eu sabia mais ou menos o que era. Só para o senhor agregar na sua resposta, ainda falando sobre o Chile, quantas igrejas o senhor já ajudou o senhor a abrir lá no Chile? Quantas igrejas? Isso. Quantos trabalhos foram já abertos Plantados. com a sua presença ali? Isso. É o único. Até agora é o único. Em quanto tempo o senhor está lá? Nós estamos lá há 9 anos e meio. A igreja iniciou no nosso 3º ano. Nós passamos 1 ano com o pastor Jomar, na igreja que ele havia organizado. Depois passamos 1 ano mais com o outro pastor Alejandro, porque saiu do país. A igreja missioneira foi que nos ajudou com a documentação para ficar legalizado no país. Porque a igreja do pastor Jomar não tinha essa pessoa jurídica, mas a igreja do pastor Alejandro, eles tinham. E para ser legalizado no país, era necessário ter uma carta convite do país. Então, foi 1 ano com cada uma, mas nesse interim de tempo, nós sempre estávamos em Matiali, de porta em porta, com aquele curso de Evangelho de João, 4 lições. E foi um período que, mesmo você batendo nas portas, poucas pessoas davam interesse. Amém. Pastor, então hoje a igreja já está consolidada no Chile, né? Nós estamos chegando, infelizmente, porque a conversa está super agradável ao final do nosso programa hoje. Mas, pastor, nós gostaríamos que o senhor deixasse as considerações finais, que o senhor desse uma palavra de incentivo para aquele jovem que, assim como o senhor, aos 18 anos, possa estar sentindo, mas também aquela pessoa que já está de idade, mas que sente esse desejo de servir ao Senhor no campo. Deixe as suas considerações finais, deixe também as suas redes sociais, caso alguém queira investir no ministério lá no Chile. Ok. A igreja de Machalí é uma igreja hoje com aproximadamente 60 pessoas, mas a membresia são 22. Tá? Mas é uma igreja ativa, eu louvo a Deus por isso. O projeto é que saiam outras igrejas dessa igreja também. Tá? Ou nós deixamos a igreja caminhar com um grupo de pastores que já se encontram com 3 vocacionados, fazendo seminário, inclusive, e partamos para outra parte do país, se Deus assim permitir. O Chile é um país que tem muita necessidade. Eu sempre tive a informação de que era um país católico,
mas nesses últimos 7 anos, como pastor e missionário, eu vejo que é um país ateu. É um país ateu. Ainda que tenha igrejas, ainda que tenha pessoas buscando, é um país que precisa do evangelho mesmo. É um país que, quando chegamos, não era um país de esquerda, agora é um país de esquerda. A gente viu muitas igrejas correndo atrás de documentação com medo do que poderia vir depois disto. Então, se você é um jovem, se você é uma jovem que tem interesse em missões, o Chile é um país que eu peço para você, ponha na sua lista de oração. Nem falo para ir, mas eu falo, põe esse país como lista de oração para você também. E não somente os jovens. Eu vejo aqui grupos, pessoas até maior de idades, 50, 60 anos, como eu, servindo o Senhor em muitos cantos. Eu vivi essa experiência aqui nesses dias em Manaus. E o Chile é um país de jovens também, mas é um país de idosos, e que qualquer pessoa que chega lá, pode ser que o Senhor use essas pessoas chegando no país. Amém. O nosso contato, nós somos da Missão AME, a Associação Missionária Internacional, e também nós temos o nosso contato pelo Facebook, Raquel e Valtaí, Raquel e Valtaí, esse I é Y, e você vai encontrar nosso Facebook também. E também pelo telefone, se eu posso deixar Pode, aqui. sim, pastor. Mas o nosso DDI é 56. E o telefone de contato que nós temos aqui é o 9547 66354. 547 66354. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Paulo. Foi muito bom estar aqui com o senhor. Pode ter certeza que fomos grandemente abençoados. Amém. Amém. Então, querido, chegamos ao final de mais um programa. Não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de dar o seu like, compartilha e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Uma boa noite a todos.